Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, então na aula de história desse trimestre, nós vamos estar falando sobre os nômades. Quem são eles? Vocês já sabem quem são? Bom, então eu vou estar fazendo a leitura do texto, acompanhe aí comigo, tá bom? Nomadismo. O que é nomadismo? Como os nômades viviam? O que faziam os nômades permanecerem num determinado local? O nomadismo no período neolítico, os beduínos. Nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa, denominando essas pessoas como nômades. Essas pessoas não se dedicavam a nenhum tipo de melhoria para a sobrevivência, então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhes oferecer. Conforme a alimentação ia acabando, os nômades se deslocavam para outra região, onde teriam melhores condições de vida. E isso acontecia rotineiramente, conforme a alimentação acabava. Então, os nômades, eles não tinham uma propriedade fixa. Por exemplo, eu moro aqui, vou viver aqui, vou trabalhar aqui, vou construir minha vida aqui. Não, eles não tinham essa coisa de trabalho. Eles viviam apenas para sobreviver. São os primeiros seres humanos dentro da história, né? São os primeiros homens. Então, para eles, a única importância era ter comida, era caçar, ter comida e sobreviver. Então, conforme naquele determinado lugar acabava a comida, o que era essa comida? Eram os bichos que eles caçavam, os peixes que eles pescavam. Conforme acabava, até as plantações, eles mudava para outro lugar que tivesse isso, tá? Então eles não era uma cidade, era tipo uma floresta, uma mata, e eles iam se acampando de lugar em lugar. Na época não era acampando, né? Na época eles procuravam cavernas. Não tinha hospital, escola, nem existia, eles nem pensavam que isso um dia poderia acontecer. Como que eles... Então, assim, mas tá, e como é que eles sobreviviam? Como é que eles arrumavam comida? Pela caça. Então, eles viviam pela caça. O que era essa caça? Eles, se vissem um animal, não importa qual, eles matavam para comer. Então, eles que descobriram fogo, por que eu fiz entre aspas? Porque eles descobriram que pegando um pauzinho, com outro pauzinho, raspando entre eles, sai faísca, e essa faísca, gera o fogo. Tá? Então, a vida deles era uma eterna descoberta. Eles não tinham, assim, a noção de que, olha, se eu pegar esse determinado terreno, fazer uma plantação, vai crescer, a semente ela vai crescer, ela vai brotar e eu vou ter alimento. Eles não tinham isso, tá? O negócio deles era somente viver. Eles eram nômades, considerados homens da caverna, conforme vocês estão vendo na imagem que eu coloquei na atividade desta semana aí para vocês, tá bom? Então, o que eram os nômades? Nômades eram aqueles homens antigos que viviam da caça, que o único meio deles de sobreviver era se mudando de um lugar para outro, onde tivesse animais para eles poderem comer, né, para eles poderem caçar. Não tinha não tinha um lugar fixo para morar. Não existia trabalhos naquela época, não existia cidade naquela época, então a vida deles realmente era apenas a sobrevivência, era apenas ter coisa para comer para eles poderem sobreviver. Se ficou doente, morreu, é igual animal. Ficou doente, morreu, não tem como levar no veterinário, fazer o quê? Né? Então era desta forma. E eles viviam, eles se alocavam em cavernas, por isso que é considerado homens da caverna. Basicamente, nomadismo é isso, tá? E eu vou estar fazendo outro vídeo com a explicação da página 22 e 23, que é a atividade da semana. Tá bom? Beijos e até a próxima aula!